Calorosas saudações e foi anunciado hoje a extinção do partido ERGT. Ora, o ERGT pode acabar, mas o que não acaba são os pedidos de like nos meus vídeos. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores, até porque aqui no meu segundo canal praticamente mais de metade das pessoas ainda não o subscreve. Portanto, há muita gente que já subscreve o primeiro, subscrevam também aqui o segundo. Partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, o que é que se passa? José Pinto Coelho, no dia de hoje, se não estou em erro, sim, exatamente, no dia de hoje, anunciou que o ERGT iria ser extinto. Vamos ver aqui a publicação do José Pinto Coelho, que supostamente amanhã fará uma declaração oficial em vídeo, mas vamos ver também órgãos ou notícias de órgãos de comunicação social que aprofundaram um pouco mais o porquê disto ter acontecido. Portanto, José Pinto Coelho nas redes sociais menciona que o ERGT vai ser extinto pelo Tribunal Constitucional por terem sido considerados como não prestadas as contas anuais entregues referentes a 2019, 2020 e 2021. Este capítulo está definitivamente encerrado, mas a luta que trava há 25 anos não. Amanhã farei uma comunicação em vídeo. Ora, em primeiro lugar, relativamente a esta questão das contas apresentadas, é legítimo o Tribunal Constitucional pedir este tipo de ações no caso, não é? Agora, parece-me também que há um certo conformismo com o falhanço do projeto político, porque se não o... Vamos ver, o José Pinto Coelho é presidente honorário, não é? Portanto, se não houvesse essa sensação, então creio que a luta, pelo menos em termos de recurso ou de manutenção da existência do partido, seria maior e não me parece haver essa vontade, quer por parte do José Pinto Coelho e também pelo Rui Fonseca e Castro, que vamos ver a seguir também na notícia que vamos expor. O que é que isto significa do ponto de vista político, pelo menos comparativamente aos restantes países da Europa? Isto é um fenómeno que, ou seja, os partidos mais à direita, ou o partido mais à direita do principal partido da direita radical ou da direita na Europa, normalmente têm algumas dificuldades. Se formos ver, por exemplo, o caso do Éric Zemmour em França, com o Reconquête, o que acontece é que ele próprio teve dificuldades a nível das eleições presidenciais porque há muito voto que acaba, dentro desta visão ideológica, mesmo sendo mais radical, a ser aglomerado no partido da direita radical principal, no caso francês, o Rassemblement National da Marine Le Pen, e aqui em Portugal, em termos comparativos, com o Chega. Isto politicamente o que é que quer dizer? Que pelo menos do ponto de vista ideológico, o Chega tem muita presença no espaço da direita e da direita radical, ainda para mais sendo agora líder da oposição. Isto significa que também se abre aqui um espaço, ou um microespaço, porque o ERC nas últimas eleições teve 8 mil votos, não é muita coisa. Aliás, vocês para elegerem um deputado, vocês, como quem diz, não é um partido, para eleger um deputado em Lisboa, que é o mais fácil, precisa mesmo assim de 23 mil só em Lisboa. O ERC a nível nacional teve 8 mil, que é um resultado muito aquém desse resultado, desse número. Portanto, mas independentemente disso, abre-se um espaço aqui a nível de direita mais extremada, que não, acaba por não estar ocupado a nível partidário em Portugal. Não sei até que ponto é que o Tribunal Constitucional permitiria a criação de um partido hoje da índole do ERGT, como foi há 25 anos atrás. E atenção, eu não estou a dizer que defendo isso, porque eu não sou a favor da ilegalização do ERC, nem do Chega, nem do Bloco de Esquerda, nem do PCP. Acho que as ideias devem conviver e estarem livres de ser expressas em democracia, principalmente na questão partidária, não é? O que eu estou a dizer é que hoje em dia parece-me ser mais complicado para um partido desta vertente ideológica passar nas delineações do Tribunal Constitucional do que há 25 anos atrás. Porque se até há poucos anos se debatia a ilegalização ou não do Chega, então na circunstância de um partido como o ERC, similar ou não, estrutura, ideologia, narrativa, seja o que for, mas dentro daquela base de ideias, mais complicado se torna, não é? Em todo o caso, vimos agora aqui a comunicação de José Pinto Coelho. Vamos ver só aqui um artigo noticioso que coloca mais a fundo um pouco o que é que aconteceu. Ora, como podem ver, ex-juiz Rui Fonseca Castro anuncia a extinção do partido ERGT. E aqui em baixo vemos, há menos um partido político em Portugal. O ERGT anunciou esta quinta-feira a sua extinção por via da abertura de um processo instaurado pelo Ministério Público junto do Tribunal Constitucional por falta de apresentação de contas entre 2019 e 2021. O partido era liderado pelo antigo juiz Rui Fonseca Castro. Eu sou sincero, quando vi que o partido tinha sido extinto e o Tribunal Constitucional metido à mistura, até pensei que fosse, não sei, por razões ideológicas, não sei, mas foi mais por questões burocráticas ou logísticas pelos vistos, não é? Fomos agora citados para um processo de extinção instaurado pelo Ministério Público junto ao Tribunal Constitucional, tendo como causa
de pedir a não apresentação de contas nos anos de 19, 20 e 21. Lê-se na mensagem publicada nas redes sociais do partido da extrema-direita. O ERCT confirma a omissão das contas, mas admite que já estavam a ser envidados esforços no sentido de suprir tais falhas junto da entidade das contas e financiamentos políticos. Na missiva, assinada por Rui da Fonseca e Castro, o partido refere que era possível procrastinar ao máximo a prolação de uma decisão final, mas acrescenta que o facto do processo de extinção de se tornar público constitui um golpe fatal num partido que já se encontrava extremamente débil. Os órgãos nacionais do ERCT foram eleitos em dezembro de 24, a altura em que o partido mudou de nome e de símbolo, antes era denominado Partido Nacional Renovador, PNR. O ERCT, que nunca conseguiu eleger mandatos e nas legislativas de 18 de maio, apenas conseguiu 9.000, pois era 9.000 a 18.000, mas não estava longe, 9.190 votos, foi o sexto partido menos votado. Ou seja, parece-me que, se querem que vos diga, a extinção acaba mais por acontecer devido talvez a um falhanço do ponto de vista político do projeto, diria eu, que não é o único nestes partidos mais à direita do que o principal partido da direita radical. Eu dei o exemplo do Reconquête com o Zemmour em França, comparativamente com o Rassemblement National da Le Pen, e verdade seja dita, parece que acontece um pouco mesmo aqui. Creio que o facto de a reputação, eu estou a usar o exemplo do Zemmour, não é? Mas creio que a reputação de alguns episódios menos favoráveis na história do PNR tenham prejudicado também o branding do ERCT futuramente, a posterior, não é? No caso, portanto, e o aparecimento do Chega, claramente. Porque é curioso, se vocês forem ver os dados eleitorais de 2015, o ERCT até estava a crescer, se repararem. Não ao nível que o Chega, ou um Bloco de Esquerda, ou um PCP, ou os partidos que outrora, ou que atualmente são mais pequenos, tinham. Mas até que teve um nível de crescimento minimamente acentuado na altura. Foi também no aparecimento do Trump e tal, isso também creio que tivesse ajudado um pouco. Mas a realidade é que, com o aparecimento do Chega, o eleitorado em si foi rapado. Não é? Diria eu. Embora parte do eleitorado do ERCT ache o Chega demasiado moderado ou demasiado liberal para aquilo que é a sua visão ideológica, mas do ponto de vista do voto útil e da sua representação, acaba por ser o que está mais próximo, diria eu, mesmo tendo algumas pautas divergentes. Mas enfim, digam-me o que acham nos comentários sobre este acontecimento. Se acham que vai surgir um novo partido dentro da mesma índole ideológica, digam-me o que acham nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.